ele não encara como oportunidade de superar essa condição para ser útil, ele vai usar isso para isso o quê? A inteligência e as habilidades, concordam? Ele vai fazer isso por quê? Para Deus gostar dele? Por que ele vai fazer isso? Pensa o seguinte: você você adora jardinagem. Adora. Por quê? Porque você tem paixão pelas plantas. Tanto que você foi estudar isso. Aí você chega num lugar e tem um jardim mal cuidado e você tem tempo. O que você faz? Você não vai lá e vai cuidar? Para quê? Por dono da casa gostar de você? Para quem está passando? Não. O dever. Porque eu quero aquela planta bonita, entendeu? É dever. Então o bom espírito, ele age por dever. Ele não está nem querendo ser exemplo e nem que Deus aprove ele, entendeu? Apesar de que as duas coisas vão acontecer. O que ele quer é ser útil, é se desenvolver, aprender com aquilo. É aquela vontade de querer aprender com a circunstância. Ele vai usar essa circunstância que ele está vivendo para servir de exemplo? Ele é simples e ignorante. Que estrutura que ele tem para isso? Ele nem tem ideia do que está acontecendo. Agora é o mais importante. Ele morreu. Ele está livre do sofrimento físico? Do sofrimento físico? Não, ele vai continuar acontecendo. Ah, vai? Não, ele vai ter. Físico. Não, físico vai ter, mas Físico está. Vai usando o físico. Está livre ou não está? Está livre. Fica com a sensação. ele pensa que não, ele não sabe. Ele está livre do sofrimento físico? Físico sim. Físico. Ele vai estar livre do sofrimento físico? Todos vão estar. Ele vai estar livre do sofrimento físico? Vai. O sofrimento físico é inerente à condição fisiológica. Depois da morte, ele vai ter sofrimento moral? Não. Não. Ele vai ter sofrimento moral? Não. Não. Ele vai ter? Vai. Vai, mas não é novo. Ele vai estar só continuando. Deu para entender? Muito obrigado para vocês dois. Mal você continuou. Mal continuou. Eu vou para as fotos. Não, aí que está o problema. Aí que está o problema. Primeira coisa, ele vai achar que ele perdeu o braço por uma coisa natural? Não. Ele não é um indivíduo imperfeito? Então ele não tem peso na consciência? Aí não perdeu o braço? Quem foi que fez ele perder? Deus castigando. Então a heteronomia, ele tem dificuldade. Você fala assim, poxa, por que ele, sabendo que o sofrimento moral todo dele é em decorrência da imperfeição, por que ele não para resolver? Porque ele se engana com a ilusão de que quem está causando os problemas para ele é Deus. Então ele vai, outra coisa, o apego que ele tem à matéria é tanto que ele pode morrer e achar que não tem braço. E continuar sofrendo lá como se tivesse ainda o castigo continuado. E vai continuar sendo Deus que fez isso para ele. Por que você está vivendo assim, está se arrastando assim? Ah, porque eu fui muito mal e Deus me castigou. Entendeu? Então você carrega o castigo. Então veja, o que mantém ele nessa condição é uma ilusão que ele criou pelo mau entendimento das circunstâncias. O que vai fazer ele sair disso? Sofrer muito? Mas o que representa nele isso? Me diga a saída disso. Quem falou? É o esclarecimento. É o esclarecimento. Então tem que ter esclarecimento. Depois do esclarecimento tem que ter conscientização. E depois ele não vai ter que descondicionar o hábito. Não vai ter que descondicionar o hábito. Ele não vai ter que descondicionar o hábito que gerou a imperfeição. É automático isso? Ou é um processo? Então basta a conscientização? Depois da conscientização ele não vai ter que descondicionar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Informação, conscientização. Puxa, então as causas são essas. Conscientizou. Acabou o hábito? Não, agora ele vai ter que fazer o descondicionamento, não é? E se eu chamar? Então vamos dizer assim, vamos fazer de novo. Vem você só você pode estar contando. Ó, perder um braço durante uma vida serve para aprender alguma coisa? Que o corpo é uma coisa, que a alma é outra. Ele não aprende com isso? A vivência no mundo físico faz a gente aprender. Então,
o perder o braço não foi uma oportunidade? Foi oportunidade para os dois? Foi. Essa oportunidade tem um significado para ele tem outra, concorda? Sim. E para você tem outra, não tem? Mas também não é uma oportunidade? Entenderam tudo isso? Deu para todo mundo para entender? Agora eu vou trocar os nomes, tá? Todo mundo entendeu? Agora eu vou trocar os nomes. Vamos fazer juntos? Eu vou trocar oportunidade por prova. Ele passou por uma prova? Põe aproveitou? Não, porque ele não está conscientizado, concorda? Ele passou por uma prova? Passou e ele? Também. Então todas as vivências são provas, concordam com isso? Agora eu vou trocar mais um nome. Conscientização eu vou chamar de expiação. Ele está passando por expiação? Não, porque ele está. Não tem essa, não tem. Então ele pode fazer uso das provas como oportunidade sem passar pela expiação. Porque a expiação o que é? É uma conscientização de quem adquiriu imperfeição. Agora, a expiação, né? Eu falei errado, né? Expiação. Então, expiação o que é? É todo o processo que ele vai fazer para superar a imperfeição. Então, as provas vão servir à expiação. Nesta vida que ele chegou e saiu e não aproveitou nada, foi expiação? Não, porque expiação é um instrumento de superação do hábito equivocado. Se ele ainda não se conscientizou, não começou a expiação. Tá bom? Então, sem falar, só fico mal aqui. Ó. Agora eu vou trocar mais um nome. Como é que fala? Conscientização nós vamos trocar por arrependimento. E descondicionamento nós vamos trocar por reparação. Então veja, o processo dele de expiação, que é a superação da imperfeição, não tem que passar antes pela conscientização? É o arrependimento. Na verdade, o arrependimento é mais complexo, porque é ele tomar consciência das verdadeiras causas. Isso que chama-se arrependimento. Só o arrependimento faz superar o hábito? Não, ele não vai ter que fazer uma reparação, que é o descondicionamento. Então, esses são termos da época que, melhor explicados, se referem a esses termos modernos que eu estou explicando. Então, o processo de expiação é o processo pelo qual passa o espírito que adquiriu imperfeição pelas suas escolhas e tem que seguir o caminho contrário e também tem que descondicionar. Para isso, ele tem que se conscientizar da verdadeira causa. Aí, ele não vai escolher provas no sentido de se descondicionar? Não vai fazer isso? Sim. Então, se ele estiver consciente, a vivência que ele vai ter futura, não vai ser ele que vai escolher? Para justamente ter o desapego? Qual que é a meta dele? É chegar numa vida e enfrentar a vida como oportunidade de superação. Vai mudar a situação da vida física? É o mesmo enfrentamento. Por exemplo, perdeu o braço. Em algum momento perder o braço foi castigo? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, você pode achar que foi castigo, não é isso? Mas é a ilusão que ele está vivendo, não a realidade. Aproveitando para desmistificar a questão da imposição da prova. Então, a prova não se impõe, ela é real, passa por todo mundo, passa por provas. O que vai mudar é você aproveita a prova quando você tem consciência da utilidade dela. Então o simples aí só vive as provas, mas aos poucos elas vão estimulando ele para ele tomar consciência de si mesmo. O que é ter consciência de si mesmo? Reconhecer-se como alma num corpo. E como que ele vai fazer isso? Uma vida após a outra. Agora veja só, nesse processo, em algum momento Deus desce e te conta isso? Você já viu Deus, ele chegou e apareceu à noite para Newton? Falou, Newton. Se Deus for homem, né? Se Deus for mulher, ele fala, Newton. Uma das minhas leis é a gravidade, Newton. Então, quando você acordar amanhã, ensina ela aos homens. Eu vou aqui te explicar. Foi assim que Deus fez? Ou ele fez as suas leis e você percebe pelo seu esforço? E você pensa que no campo da moral é diferente?
Então você morreu, não está Deus lá, vem aqui, vou te explicar as minhas leis. Não acontece isso. Você chega lá e está lá no mundo espiritual. Você vai descobrir as leis daquele mundo e desse pelo seu esforço. Mas fala, para que Deus faz isso? Para garantir sua liberdade. E para que todos os seus valores sejam suas conquistas. Olha só, hein? Deus fez isso para garantir a sua mais absoluta liberdade. E que você tenha a consciência plena de que todos os seus valores são 100% suas conquistas. Nada se ganhou de bandeja. Palmas para o nosso Espírito Paulo. Vamos cair aí para não quebrar o teu braço. Então veja o seguinte. Podemos imaginar o sofrimento dos espíritos pelos sofrimentos morais. Aqui ele está separando o sofrimento moral do sofrimento físico. Isso era da psicologia da época, gente. Nós vamos ter que resgatar tudo isso, né? Mal físico, mal moral. Sofrimento físico, sofrimento moral. Então, o espírito tem sofrimento físico? Não, ele tem sofrimento moral. Mas não pelo calor e o frio ou pela dor física. Então o espírito não tem sensibilidades orgânicas. O espírito que afirma sentir frio ou calor não tem essa sensação efetiva, mas a lembrança da sensação do frio que suportou em vida. Desligado do corpo, o espírito pode pensar que sofre sensações, mas esse sofrimento não é do corpo, mas uma ilusão. A dor que sentem é um vago sentimento íntimo, não é localizada e não é produzida por agentes exteriores. Toda a sensação é produzida por agentes interiores. Lembra que eu falei? Aqui nesse mundo, se eu puser 2 aquecedores, quem vai sentir calor? Porque o calor é uma sensação fisiológica causada por agentes exteriores, concordam? Que seria o aquecedor, tá certo? No mundo espiritual, tem esse mecanismo? Por quê? Todas as sensações do espírito vêm de fora ou vêm de dentro? Lembra que eu falei antes? Baseado nisso aqui, que eu já tinha estudado, eu só mandei a informação para vocês. Então veja, as sensações do espírito nascem de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso é um mundo completamente novo. Você morreu, você já vai estar sabendo disso? Você pode até se lembrar do que a gente conversou aqui, eu já até estudou lá. Mas na prática, não é difícil, é difícil lidar com isso. Porque assim, o espírito morre, o perispírito morre. Ele precisa de energia que vem de fora? Não, ele irradia de dentro para fora, não é assim? Se é assim, você tem que se alimentar? É completamente ilógico. Mas você pode ter fome quando chegar lá? Pelo condicionamento de estar aqui. Para um espírito simples e ignorante é errado isso? Não, porque por que você vai fazer um choque nele? Então um espírito simples que morre, é natural que ele possa ter uma vida muito parecida com a daqui. Porque ele não sabe distinguir, ele não tem consciência dele como espírito. Ele vive lá achando que está vivendo como está aqui. Aos poucos é que ele vai despertar para isso. E a natureza não dá saltos. Agora, um espírito que já tem consciência de que está morto, que é um espírito, faz sentido ele querer comer? Não, mas ele não pode querer comer? E ele vai conseguir comer? Vai. Mas é real? É ilusório. Ele vai ter a satisfação da saciedade? Vai sentir o estômago encher, vai ter todas aquelas sensações? Vai passar fome? Não, porque tudo isso tem controle na fisiologia. E o perispírito não tem a fisiologia igual do nosso corpo físico. Mas alguns fazem isso? Por quê? Por vício. Vício, imperfeição. Então, quem tem um vício aqui, continua com o vício lá. Só que lá é completamente ilusório, então ele fica prisioneiro de uma ilusão. Ele fica lá, aqui, quem que dá saciedade? Não é o corpo? O cérebro, o sistema nervoso, a fisiologia não dá saciedade? Por exemplo, o prazer sexual, qual é a finalidade dele? Que o animal, que o homem se reproduza. Ele é uma sensação que dá uma recompensa, porque o animal não pensa, mas ele vai em busca das sensações, não é?
Então isso é natural. Então, é errado o homem ter prazer? Claro que não, é natural. Você está num corpo físico. Agora, é natural você abusar disso? Não é natural. Então o abuso disso vai fazer que o indivíduo fique apegado a isso. Ele morre, ele abandonou o vício? Não, então ele vai querer o sexo lá. Faz sentido lá? Lá não faz sentido nenhum. Então, aqui, ele tem um prazer que é a resposta do ato sexual. Não tem? Lá ele vai ter? Não, então ele vai viver uma paranoia da eterna busca do prazer que nunca se resolve. Qual é o nome disso? Inferno. Ele criou o próprio inferno. E é exterior o inferno? Depende do lugar onde ele está? Não, é fruto do próprio apego e da ilusão que ele vive. Então, por isso que eu posso dizer que tanto o céu como o inferno é um estado de consciência. Então, mas pense o seguinte: tem a mesma natureza o desenvolvimento da virtude e a imperfeição? Não. Ele considera a imperfeição não é uma ideia de apego a coisas físicas? Então ele consegue ter a dimensão da virtude? Não. Então, enquanto apegado ao mundo e não exercendo a função da alma, ele não tem sofrimento moral? Não é? Então, veja só, a gente já volta nisso. Código legal da vida futura. O sofrimento que ele está falando aí é o moral e não o físico. E ele está dizendo que ele o sofrimento é efeito do erro do passado? Não tem relação de causa e efeito, é relação de inerência. Ó, eu empurrei esse livro. Qual é a relação que tem entre o meu movimento e o movimento do livro? Isso, quem falou? Ou ação e reação, concorda? Qual foi a causa do movimento do livro? O impacto, a força que eu causei nele, não foi isso? Então a causa aqui é externa, não é isso? Tá. Se eu acender aqui uma lâmpada, uma vela, vai ter uma chama? E essa chama vai ter calor? Tá. Qual a relação entre a chama e o calor? É de causa e efeito ou de inerência? Chama e calor, é causa e efeito ou inerência? É uma relação entre duas coisas? Ou não? São duas qualidades de uma coisa só? Então não é uma relação de causa e efeito, entendeu? Não é uma relação entre duas coisas. Então, o calor, ele não é uma consequência natural da existência da chama? Quando acaba o calor? Quando acaba a chama. Então, o calor é inerente à chama. É relação de causa e efeito? Não, é relação de inerência. Então, não existe na moral espírita, que é uma moral autônoma, essa relação de causa e efeito seria uma relação que existe quando a moral é externa. A lei é externa. Então eu cometi o erro e você castigado pela lei externa. Então a ideia de causa e efeito é heterônoma. A lei espírita é uma lei autônoma. Então o sofrimento moral, nem o físico, já separa o físico do moral, porque a igreja não separa. Então o sofrimento moral é inerente à condição de imperfeição. Quando cessa o sofrimento moral? Quando cessa a imperfeição. Então, o indivíduo que está tendo sofrimento moral nesta vida é por causa do efeito do erro do passado? Ou é por causa da imperfeição presente? Sempre. E na vida anterior ele tinha sofrimento moral em função do quê? Da imperfeição presente lá. E ele morre e vai para o mundo espiritual. Ele vai ter sofrimento moral? Vai. Qual que é inerente ao quê? A imperfeição que continua tendo. Quando vai acabar o sofrimento moral? Quando ele superar a imperfeição pelo seu próprio esforço. Precisa alguém vigiá-lo para ele vivenciar essa relação? Não, Deus rege isso por leis imutáveis e que não tem nenhuma relação hierárquica. Deus concede a alguém julgar o outro? Deus julga nessa relação? Depende de um perdão de Deus a superação? Está Deus te castigando? Não. Como é que ele então vai delegar para alguém essas autoridades?
de julgar, castigar. É falso também quem julga, castiga. Quem julga, castiga, está recebendo de Deus autorização para isso? Não. Está indo contra a forma de Deus lidar com as criaturas. Ele está se achando mais que Deus, na realidade. Por isso que a gente não deve julgar. E por isso que a gente tem que saber o seguinte: o indivíduo supera o mal entendimento só se ele quiser. É o esforço do raciocínio. Você não consegue pôr na cabeça do outro um pensamento, uma ideia, uma visão correta. E o indivíduo que não enxerga direito, por exemplo, no caso dele, ele tem uma índole má. O personagem dele, gente, pelo amor de Deus, né? Ele tem uma índole má, ou ele carrega uma ignorância moral? Então, gente, se você incorporar essa teoria espírita, você muda a maneira de olhar para o mundo, gente. Você não vai ver mais pessoas más. Você vai ver pessoas com enfermidade moral. E quando você está diante de uma pessoa enferma, qual que tem que ser a sua atitude? Solidária. Então, por que a gente é solidário no sofrimento físico e não é solidário no sofrimento moral? Concordam comigo? E as frases que eu estou falando agora não são as mesmas frases que a gente encontra no verdadeiro ensinamento da moral? E elas não estão decorrentes do estudo que eu fiz? Então o que eu estou falando aqui? Perdoa indevidamente. Eu estou falando não julgue. Estou falando as bases da moral. Só que elas foram raciocinadas. Então elas não são lemas, elas são entendimentos. Por meio de uma teoria que nos explica isso com grande clareza. Ô Paulo, quando tu fala em julgar, eu faço uma separação, que eu vejo o seguinte: julgar é a questão de usar o termo certo. Tem o julgar e o condenar. Julgar eu entendo, eu não estar de acordo com aquilo. Se fizesse uma coisa errada, eu vou escolher outro caminho. Você está se enrolando muito, você quase travou a língua. Você vai engasgar, vai passar mal. Peraí. É por causa do personagem dele. Isso, você está muito ignorante. Seja mais simples e menos ignorante. Eu vou te ensinar de um jeito muito simples. É o seguinte: lembra sempre disso: heteronomia, competição, autonomia, cooperação. O nosso mundo é de competição ou de cooperação? Tá. Então a gente vem a coitada da Débora, que estudou isso no mundo espiritual, tanto que ela traz inato. O resto, a maioria tudo aqui é pouco velho, né? Cascudo. Aí ela é mais novinha, você veio mais ou menos tempo, né, no mundo espiritual, não veio? Você tem 18? Quando eu estava com 32, você estava dos meus zero. Eu falei, peraí, desde que eu nasci até os 30 anos, você estava no mundo espiritual. Se eu chamasse um espírito, podia vir você numa sessão espírita. Não podia? Estava lá. E certamente você já faz parte de uma geração de espíritos que estão estudando isso aqui, lá. Aí você nasce aqui, você veio com essas ideias. Aí você caiu no mundo. Não te puseram vestibular? A professora na escola não fica olhando para o seu caderno e fala assim: por que você não faz igual àquela que faz melhor? Isso não é competição? Então, na competição, você tem que ser melhor do que o outro. Por quê? Porque o outro vai tirar a melhor nota do que você. Percebe que isso é heteronomia? E você pode até repetir de ano, ela não vai te ameaçar? Então, o que é isso? O castigo. E a melhor nota é o quê? A recompensa. E a relação que ela está te impondo com os outros é competição. Aí depois você vai para o mundo de trabalho e eles falam assim: agora você vai fazer como é que é o negócio para entrar na empresa? A entrevista, né? Aí na entrevista você vai lá assim: não, porque o que você quer fazer aqui na empresa? Eu quero ser melhor que todo mundo. Olha, eu vou te dar uma dica, viu? Você está querendo ser competitiva. E no mundo do trabalho a gente tem que ser cooperativo. Não é isso que eu vou falar? Percebe que a escola está completamente em descompasso com as empresas, porque as empresas estão enxergando a cooperação como sendo um valor. Então o mundo está louco, não está? E aí você não vai ter que fazer o vestibular, onde só os melhores terão acesso? Competição. Competição, heteronomia. A igreja propõe competição? Claro que põe, gente. Absurda a competição. Se nós vamos disputar quem é que vai para o céu e quem não vai. Quem Deus gosta mais. Aí você vai para o protestante, é pior ainda. Deus dá uma vida melhor para quem ele protege.
E você tem que demonstrar que você é muito fiel a ele, senão ele vai te pôr no sofrimento terrível. Não é competição isso? A pior de todas, você liga a televisão e fala, caramba, eu estou fora dessa. Eu tenho, não é? Você se sente um perdedor, né? Então a moral autônoma pede uma revisão completa dos seus conceitos. Não é competição. Então você não pode se comparar com o outro. Porque o conjunto de vivências que o outro tem são tão diversas que é impossível comparar um ser com o outro. Porque se o seu desenvolvimento depende das escolhas que você fez, que caminho você escolheu? Pensa assim, são trilhões de caminhos que podem ser escolhidos. Trilhões de trilhões de trilhões. Só uma hipótese de algumas centenas ou milhares de vidas. As escolhas que você vai fazendo nelas vão diferenciar completamente da outra. As personalidades são completamente diferentes umas das outras. Concordam com isso? O gosto que você tem, a vontade que você tem, a habilidade, a inteligência, a quantidade de informação é completamente diferente em cada um de nós. Completamente diferente. E isso foi Deus que criou? Não, foi você mesmo que conquistou. Então a diferença entre nós é fruto da total liberdade e das escolhas que você fez. Isso não é uma coisa maravilhosa? E nós vamos criar uma sociedade que a gente quer todo mundo igual? Todo mundo tem que pensar igual? Todo mundo tem que pôr a mesma roupa, tem que ter gostar da mesma música, ter os mesmos hábitos? Não, aí você deixa de ser ser humano, você deixa de exercer sua liberdade, exercer os seus valores, as suas conquistas, por isso fica todo mundo triste. O valor é o valor da diferença. Aí nessas escolhas que você faz, que são trilhões de hipóteses, é possível comparar você com ela? Tem algum parâmetro para medir isso? Qual virtude? Gente, se são milhões de virtudes, qual você conquistou? A 1, a 2, a 5, a 10, a 5 mil, a 20 mil, a 30 mil? Ela foi a 2, a 3? Não dá para comparar essa, é impossível comparar. Então, só há um meio de você ter um desenvolvimento nessa visão adequada do que é o ser humano. É você se comparar consigo mesmo. Eu não sei em que grau está você em relação a ela, mas eu sei, você pode saber que grau você está hoje com relação a amanhã, hoje com relação a ontem, entendeu? O referencial, então, do desenvolvimento humano, do ponto de vista intelecto moral, é si mesmo. Mas tu não entendeu o que eu quis falar. Não, agora você entendeu o que eu queria que você... Agora nós vamos entender o que você quer falar. Contigo, eu concordo com o que tu disseste, que eu não posso me comparar com os outros porque os parâmetros são diferentes. Mas eu digo que quando usa o termo julgar, para mim é diferente de condenar. Julgar, dependendo do grau de evolução que eu tiver, se eu fizesse uma coisa errada, eu tenho sim o direito de julgar. Não, eu não estou de acordo com isso. Mas você consegue avaliar se o que agora ele fez errado ou eu não? não devo condenar, que julgar Isso, é ótimo. diferente de condenar. Agora vamos pegar o que você me disse. Para a pessoa errar, ela não tem que ter consciência de que aquilo é um erro? Não vimos ali? Sim. A responsabilidade pelo ato não é proporcional ao entendimento? Quanto você tem de capacidade para avaliar o quanto ela é responsável pelo ato dela? Me diz só um cisquinho do que você tem de capacidade de avaliar uma outra pessoa. Você conhece a outra pessoa? A alma dela? Não conheço. Você sabe quanto ela é responsável pelo ato que ela fez? Não. Talvez você saiba quanto você é responsável por aquele ato que você enxerga nela como podendo ser errado. Ou seja, ela talvez não tenha consciência de que aquilo é um erro, você tem. Então é mais fácil julgar você do que ela. Mas aí é que está, eu vejo diferente esse julgar, esse Não. termo para mim, O que eu estou dizendo é o seguinte. julgar é uma coisa e condenar é outra. Não, você está fazendo cuidado com as falácias. Cuidado com as falácias que te destroem. Pense o seguinte, qualquer coisa que você fale aí, só serve para você. Veja o outro agindo, se você consegue enxergar nele um erro, é porque você já tem conhecimento suficiente para saber que você não pode fazer o que ele faz. Então isso só serve para julgar você. Qualquer ato do outro só serve para ser um referencial para o seu desenvolvimento, nunca para o próprio dele. Agora, se você quiser mostrar a ele que você não vai agir como ele, assim, para dar um norte, você tem que usar a sua vontade além do instinto. É um jeito complexo de dizer um ensinamento que já foi dito no passado de uma forma mais simples, mas eu vou te explicar. Se você é uma alma usando um corpo que tem instintos,
Você pode agir como alma ou como animal, concorda? Tá. Se eu te atacar, você vai se defender. Isso vai ser uma resposta instintiva, não é? Como que você consegue demonstrar que você tem controle sobre o instinto? Não reagindo da forma que o instinto manda, não é isso? Mas demonstrando que tem controle sobre isso, não é? Isso não vai causar um impacto em mim? Então, qual é a finalidade? Demonstrar ao outro que você não está agindo como animal. E aí, eu acabo incluindo numa consequência natural de que eu sendo semelhante a você, você também é capaz de fazer isso. No passado ensinaram de um jeito mais simples. Disseram assim: quando me dão um tapa, eu ofereço outra face. O que quer dizer com isso? A reação natural minha seria bater de volta, se eu seguisse o instinto. Eu demonstro a você que eu tenho controle sobre o instinto e faço o que eu quero, e não o que o instinto manda. Então eu faço uma reação que é contrária ao instinto, que é mostrar outra face. Nenhum animal faria isso. Então eu estou dizendo para você: sou alma. E você é alma também. Reconheça em mim um espelho do que você é. Entendeu? Então, todo ato seu com relação ao outro, nunca pode ser um ato de avaliação do outro. Toda avaliação tem que ser um referencial de si mesmo. Porque não existe na moral espírita e na moral verdadeira, né? Na moral natural, nada no seu desenvolvimento que passe pelo julgamento do outro. E no outro não depende de nada do seu julgamento. Sendo que esse é um ato equivocado, então. Agora, você demonstrar ou conversar sobre a questão, ou demonstrar de forma que você agiria, ou a sociedade impedir aquele ato se ele for pernicioso para outros, isso é uma contingência do mundo físico aqui. Sendo que depois você vai para o mundo espiritual, onde mais nada disso acontece. Aqui nesse mundo, eu posso impedir o indivíduo de prejudicar os outros. No mundo espiritual, ele não consegue mais prejudicar ninguém. E essa liberdade vai ser o inferno dele. Porque ele vai querer alguém prendendo ele, não vai encontrar. Aí ele fica sofrendo no contato direto consigo mesmo. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Então veja, aqui a gente prende a pessoa para não cometer mais aqueles atos. Quando ele vai para o mundo espiritual, ninguém prende ele. Isso é ruim? Para ele é o inferno. Porque ele preferia um controle externo. Mas esse sofrimento que ele vai ter de não ter ninguém prendendo, e ele lidando com outros que fazem o mesmo que ele faz, sabe? Esse é o inferno. Mas é um inferno que vai mostrar para ele: gente, essa escolha é tua. Não faz isso e não vai ter ninguém fazendo também. Também falaram com mais simplicidade no passado: não faça outro aquilo que você não queira que faça você. Esse mesmo parâmetro, ou seja, eu sou parâmetro para mim mesmo. Ele serve para o entendimento também.